toda glória, hoje e eternamente. Amém. Esse 1º de junho, primeiro domingo de junho de 2025, nós saímos daqui com coração leve, ciente que prestamos um serviço a Deus, de culto, de adoração, de louvor, onde o nome dele é exaltado e glorificado. Feche seus olhos. Adore o Senhor em oração. Vamos, Pai, alguns instantes de oração silenciosa. Nós estaremos cantando o hino de número 33 para a igreja divina. Estamos entrando no cântico número 33, Maravilhas Divinas, no nosso cenário. Já está colocado aqui no nosso projetor. Seu grande amor
breve, faremos a leitura do Salmo número 11. Salmo de número 11, leitura alternada. O Senhor é forte refúgio, Salmo de Davi. Do Senhor me refugio, como dizes, pois a minha alma foge como pássaro para o teu nome. Porque aí o ninho, arma no ar, dispõe a sua flecha na cova, faz ocultas disparar em encontros retos de coração. Ora, destruídos, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo, nos céus tem o Senhor seu trono, os seus olhos estão atentos, as suas palmas as sombras dignas de honra. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. Para chover sobre os perversos, tragam de fogo e enxofre, e vendo nada for, será parte do seu cálice. Juntos, Porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça, os retos que não perdoarão a face. a oração e a adoração ao nosso Deus, convido o presbítero Eliézer, que assim faça. Soberano Deus, Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Estamos aqui para agradecer o Senhor. Pai, recebe essa adoração. É tudo difícil, o coração, Senhor, hoje, uma cada vida deseja isso, uma cada pessoa, cada família representada. Essa é a nossa oração, essa é a nossa gratidão e adoração a Ti, em nome do Filho amado Jesus. Amém. Podemos sentar no último louvor.
toda justiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Você já sabe, é o convite para que você, com consciência, peça perdão ao Senhor, admitindo a Ele o bom pecador que você é, o bom pecador que eu sou, para que Ele então nos perdoe, derramando sobre nós sua misericórdia. Teremos aqui esse momento de silêncio, e depois o silêncio será quebrado com uma oração audível, agradecimento ao nosso Deus por nos atender nesse pedido de perdão. Glória a Deus. Que assim faça. Confessei o meu pecado, não escondi a minha iniquidade, disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Salmo 32, versículo 5. Estaremos então no cântico de número 157, segurança em Cristo. 157, segurança em Cristo.
Apocalipse capítulo 21, versículos de 1 a 8. Falou. Apocalipse 21, versículos de 1 a 8. Vi no céu a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Ele enxugará os olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele lhe será filho. Quando, porém, os covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que escravos serão lago e arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Amém. Oração de louvor ao nosso Deus, como ele pastor. Senhor, nós, nessa noite viemos para louvar o Teu nome. Te louvamos porque reconhecemos que Tu és Deus. E ao reconhecer que Tu és Deus, Senhor soberano, nós também olhamos para nós e reconhecemos a nossa fragilidade e dependência, nossa dependência total de Ti. Deus, mas há algo de maravilhoso nisso, porque mesmo sendo nós quem somos, pequenos, frágeis, pecadores, e Tu na grandeza que és e representa, Tu ainda assim aceita o nosso louvor, a nossa adoração. Mesmo sendo nós quem somos, miseráveis pecadores, e Tu, ó Deus, magnífico, soberano, consegue olhar para nós com misericórdia e graça. Por isso, nessa noite, te prestamos louvores, te rendemos culto, te exaltamos e te bendizemos, porque Tua graça, Tua misericórdia tem sido, ó Deus, abundante. Ó Deus, louvado e exaltado seja o Teu nome, a Tua pessoa, o Trino Deus, hoje e eternamente. E se temos esse privilégio de vir aqui, cultuar o Teu nome e exaltar a Tua pessoa, foi porque Tu revelaste a nós, na pessoa de Cristo Jesus, a quem morreu na cruz por nós, e em nome de quem oramos hoje. Amém. Amém. Podemos sentar, convido a SAF.
17, versículo 2. Te convido a dar com esse dízimo, a sua oferta, a casa de Deus. Hino 61. Graças dou por esta vida.
ficar de pé pelo nosso Senhor com grande alegria. Vamos dizer que o amor é a sua graça maravilhosa sobre as nossas vidas.
sua mensagem. E o clamor é para que nós estejamos atentos, corações ávidos, e que Ele assim aqueça nossas vidas, nossos corações, para que nos entregamos cada dia mais a Ele. Pais mais uma vez, acho que eu já cumprimentei, eu cumprimentei com a boa de Cristo Jesus. Abra suas Bíblias, primeira carta de João. Primeira carta de João. Primeira carta de João, capítulo 2. Nós vamos ler os versos de 3 a 11. E a ideia é fazer uma série de sermões da carta de João. Nessa primeira carta. Mas hoje nós vamos ter o nosso sermão até o versículo 6 somente, mas nós leremos hoje, já para nos adaptarmos e conhecermos o texto, até o verso 11. Os irmãos irão apenas acompanhar a leitura. Primeira carta de João, primeira epístola de João, capítulo 2, versículos 3 a 11, que diz assim: Ora, sabemos que temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Amados, não vos escrevo um mandamento novo, senão um mandamento antigo, o qual desde o princípio tiveste. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia, vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia o seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama o seu irmão e permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia o seu irmão está nas trevas, e entra nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas nos cegaram os olhos. Senhor, graças te damos, te louvamos, te bendizemos. A tua palavra é maravilhosa. João nos traz palavras, textos maravilhosos. Deus, o nosso desejo, a nossa oração, o nosso clamor é que tu fale o coração da tua igreja, que tu nos ilumine, que o Espírito Santo trabalhe no íntimo, no coração, na mente, que tua palavra penetre, que ao penetrar, Deus, a tua palavra no coração da tua igreja, que possa trazer mudança, santidade, vida para contigo de maneira mais íntima, que haja crescimento, amadurecimento, quebrantamento, arrependimento, segundo lhe aprouver. Meu Deus, a glória é tua, o louvor é teu, o poder é teu, o poder está na palavra, e a palavra é Cristo, o verbo vivo. Em nome de quem oramos, amém. Poder ser.
debaixo do sol. Quem conhece um pouco de história, os historiadores defendem que a história é cíclica, ela se repete. Ela muda a roupagem, né? Ela muda, talvez, os personagens, mas a história é a mesma. E Eclesiastes afirma que não há nada novo debaixo do sol. E João, quando você estuda as cartas de João, parece que ele está escrevendo para agora. Parece que João está vivendo o século 21. Você prestar atenção nas cartas de João, elas são muito autênticas e muito atuais. Apesar de terem sido escritas há séculos, elas são muito relevantes para os dias de hoje, porque, como eu disse, as heresias, os problemas da igreja vão se repetindo, trocam os personagens, os ataques à igreja, eles vão se repetindo, muda uma coisa ou outra, mas é sempre a mesma fonte, vinda de Satanás, do inferno. E o mesmo que socorreu a igreja há mais de 2000 anos atrás, é o mesmo que socorre hoje, é o nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho de João foi escrito para que as pessoas pudessem crer em Jesus Cristo, pudessem ter vida eterna. As cartas, inclusive a primeira em particular, para garantir aos que creem em Jesus Cristo a certeza de uma salvação. Capítulo 1, capítulo 5, versículo 13, a primeira carta. A segunda e a terceira carta é uma alerta à igreja sobre os falsos líderes. Mas a primeira também já trata isso, principalmente porque ela vai tratar já um tratado contra o gnosticismo, uma falsa doutrina que surgiu no final do primeiro século, em que não defendia e não acreditava que Jesus Cristo era 100% Deus, 100% homem. João já trabalha isso no seu conteúdo, ele fala do anticristo, né? Daqueles que não andam com Deus. Quando deixa claro que o ensino gnóstico acerca de Jesus estava absolutamente equivocado. Isso que ele defende a humanidade e a divindade de Cristo com muita veemência, tanto no Evangelho quanto em suas cartas. A segunda evidência que João faz isso é que ele trabalha o cristão, ele traz algumas características, ele quer afirmar que quem teme a Deus tem algumas características, ele deixa muito claro, reconhece a unidade de Cristo, reconhece a divindade de Cristo, não tem prazer no pecado, ele vai trabalhando tudo isso em suas cartas. Você prestar atenção, ele vai começar no capítulo 1 e vai trazer algumas características. No capítulo 1 ele vai falar sobre aqueles que não são cristãos, ele identifica as atitudes dos que não são cristãos. No capítulo 2 ele já faz o contrário, ele começa a identificar quem é cristão, que atitudes tem os que são cristãos. Ele fala de uma prova moral, né? A santidade, a obediência, os que amam a Cristo verdadeiramente. Ele fala também que esses que amam a Cristo, eles têm uma conduta, uma ética, mas eles não vivem somente de aparência, eles praticam o amor, eles amam a Cristo e ao próximo. É muito prático. Essa carta de João, essas cartas, se ainda não leu elas por completo, eu sugiro que leia. Eles vão crescer muito, amadurecer muito, inclusive se identificar, inclusive os falsos mestres, os falsos cristãos, que hoje é comum. A igreja brasileira está cercada disso, de falsos mestres, falsos guias, né? Falsos ensinamentos. E o gnosticismo, inclusive, está muito presente hoje. Os ensinamentos falsos da época de João estão muito presentes hoje no neopentecostalismo, no pentecostalismo. É muito comum as religiões na época de João, onde os gregos achavam que eles conheciam Deus através das emoções, né? A princípio pela razão, achavam que poderiam conhecer Deus através da razão.
isso à luz. Alguns podemos, tratando sobre esse assunto, ele fala que existem 21 cartas canônicas do Novo Testamento, e apenas 1 João e Hebreus tem uma característica muito interessante que eu quero compartilhar. Eles não identificam o autor e nem seus remetentes, né? Por isso que essa carta ela tem um estudo de carta universal, que ela não é interessada a alguém especificamente. Alguns teólogos historiadores defendem que, apesar disso, elas foram lidas primeiramente nas igrejas da Ásia, né? E depois elas percorreram todo aquele mundo sendo lida. Esse João de quem nós falamos é o filho de Zebedeu e Salomé. Zebedeu era pescador de uma empresa de pesca, né? Ele era empresário da pesca. Isso não significa que ele era rico, milionário, foi muito simples na época, mas ele lidava com isso. João acabou também sendo pescador. Outra coisa interessante é que João, ele, antes de ser discípulo de Cristo, ele era discípulo de João Batista. João é um daqueles que João Batista falou assim: ó, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, a ele seguir. E João vai, inteligentemente, e começa a seguir Jesus Cristo. Mas antes ele era discípulo de João Batista. Tá? João é muito identificado como aquele que tinha uma intimidade maior com o mestre, talvez por serem parentes, né? Terem primos. João foi um cara que foi muito perto de Jesus Cristo. Todos os discípulos o abandonaram. Quando Jesus foi preso, ele estava próximo, até porque ele tinha também um parentesco com o sumo sacerdote da época. Então ele acompanhou de perto a prisão, a crucificação, tanto que Jesus Cristo era vezes de cuidar da mãe dele. E quando Jesus ressuscita, João é um daqueles que sai correndo, lembra? Sai correndo ele e Pedro. E Pedro depois passa por João e abre, é o primeiro a ver que tudo estava vazio. E depois João encontra. Havia uma intimidade muito profunda, a ponto de João ser aquele que deita no peito de Jesus Cristo, lá em uma das reuniões de alimentos dele. Esse mesmo João é aquele que depois é prisioneiro na ilha de Patmos, e provavelmente morre no final do primeiro século, já no segundo século. Sobre o livro, não há dúvida, os pais da igreja, para quem não sabe, são aqueles que, após a morte dos discípulos, eles lideram a igreja. Então, os pais da igreja, Irineu e tantos outros, confirmam João como sendo o autor tanto do Evangelho quanto dessas cartas, né? João também, ele era um grande líder da igreja do primeiro século. Havia dele uma proeminência, a ponto de, naquela passagem que está lá o coxo, está Pedro e João, e ele diz: olha, Pedro diz: olha para nós, não temos ouro nem prata, mas o que temos te damos, levando em nome de Jesus Cristo. João está presente, João é um expoente da liderança da igreja do primeiro século. Quando nós chegamos no capítulo de número 1, como eu disse, nós identificamos algumas marcas daqueles que não são cristãos, né, e daqueles que são. O capítulo 1, ele trata das marcas dos que não são. Ele começa a identificar alguns, né, aqueles que não reconhecem que Jesus Cristo veio em carne, aqueles que não se rendem em Cristo, enfim. Quando nós chegamos no capítulo 2, desde que nós lemos, ele começa a identificar algumas marcas daqueles que são cristãos. Durante a semana, aqui, um dos estudos, eu perguntei quem é que tinha certeza da salvação, e algumas pessoas ficaram meio assim. E é importante que o cristão tenha a convicção da sua salvação, e ele carrega essas marcas das quais nós iremos tratar nessa noite. E é importante que você tenha essas marcas visíveis, profundas em seu coração, na sua mente, para que você tenha a paz, a leveza, a tranquilidade de servir ao seu Deus. E é por isso que eu quero te convidar para nós juntos meditarmos no seguinte tema: marcas cristãs. Guarde isso. Marcas cristãs é o tema do nosso sermão dessa noite. João está dizendo que, apesar dos ataques
padres heréticos da época, e até hoje também, havia um mundo da igreja homens e mulheres que não se rendiam a essas heresias e continuavam firmes, eles continuavam em Cristo Jesus. Havia na época da igreja e até hoje, mesmo em todos os ataques do inferno, como diz a palavra, as portas do inferno não irão prevalecer, a igreja continuava firme, existiam homens e mulheres que não se dobravam, e era nítido ao olhar para esses homens e mulheres, veio algumas marcas, e a primeira dessas marcas, que era vista, que se é vista em nós hoje, século XXI, no dia 1º de junho de 2025, a primeira marca que nos identificou como cristão, certo, é a obediência. Versículo 3, olha para ele aí. Ora, sabemos que temos conhecido por isso, se guardarmos os seus mandamentos. A palavra guardar aqui no grego não é a ideia de guardar no sentido de pegar e colocar dentro de um armário, é guardar no coração, de colocar em prática, é ter ela sempre nítida, é saber agir, falar, fazer ou não fazer diante de algumas circunstâncias. À medida que acontecem alguns desafios, aí eles andam aqui com o arroz. O Felipe está morrendo de fome, ele fica com raiva, mas não, está tudo bem, a gente faz outro, deixa eu fazer isso agora. Você está cansado, estressado, isso é uma marca de um cristão. Ele podia chegar ali e soltar os bichos, o arroz está caro. Está caro mesmo, né? Muito caro mesmo, né? Você está pensando que eu jogo dinheiro fora, que eu ganho dinheiro, como? Mas não, ele diz, não, meu amor, não, meu anjo, está tudo bem, você está cansado, o dia é estressado. Faz o seguinte, senta lá, vai assistir um pouquinho de televisão, daqui a pouco eu vou levar o seu prato lá, inclusive, então eu vou te chamar para sentar aqui. E são marcas que identificam por quê? Porque o Felipe identificou que a palavra de Deus foi o seguinte: olha, você deve amar a sua esposa como Cristo ama a igreja. Ele guardou o mandamento, está guardado no coração. É disso que João está falando, que aquele que guarda os mandamentos, que nos momentos em que a tribulação, no trânsito, essa semana o Júlio estava falando que o pastor tem um trânsito terrível, e às vezes ficam fechadas, né? Eu faço isso de moto, e aí o sangue sobe, aí você, Deus te abençoe, vai com Deus, né? Vai com Deus, fala isso. O sangue ferveu, aí você entende que você tem que ter domínio próprio, guardar o mandamento, a palavra de Deus está guardada no nosso coração. É disso que esse texto está nos ensinando. O versículo 3, ora, sabemos que temos conhecido isso, se guardarmos os seus mandamentos. Não é guardar no sentido de colocar lá, está guardado, não, é guardar no coração, na mente, e agir, e fazer exatamente como Cristo nos ensinou. Como eu disse, os gregos achavam que podiam conhecer Jesus Cristo através da razão, só do conhecimento, mas não, nós conhecemos Jesus Cristo na prática, nós conhecemos a verdade, nós conhecemos o Evangelho e a praticamos. É disso. Conhecemos a Cristo quando agimos como Cristo. É por isso que Jesus Cristo, lá em João capítulo 14, versículo 9, assim: quem vê a mim é o Pai. Ele agia exatamente como o Pai tinha ensinado e queria que ele agisse. Conhecer essas escrituras, especialmente em João, não significa um conhecimento intelectual. Eu conheço, sei um monte de versículos, eu sei a Bíblia de cor, eu já li a Bíblia 300 vezes, mas não pratico. Melhor ler uma vez só, melhor conhecer alguns versículos e praticá-lo. É disso que João está falando. Não significa um conhecimento teórico, intelectual, mas um conhecimento de experimental, de coração, de ação, de prática. É disso que João está nos ensinando. É isso que ele nos ensina, que fomos transformados, mudados. Lembra de Zaqueu? Lá no capítulo 19 de Lucas, Zaqueu, um publicano, todos o consideravam um ladrão, um homem rico. E quando ele teve um encontro com Cristo, ele disse: olha, eu resolvo dividir toda a minha riqueza, e se alguém aqui eu defraudei, eu restituo 4 vezes mais. A lei dizia para restituir 2, 3 vezes, mas ele vai além da lei. É isso, quando a palavra, quando Cristo penetra no nosso coração, quando guardamos os seus mandamentos, as nossas atitudes são as atitudes que engrandecem e glorificam a Cristo Jesus. Não é simplesmente um emocionalismo religioso, não é um evangelho
olharem e verem Cristo Jesus. É importante conhecer a palavra de Deus, mas tão importante quanto conhecer é guardá-la no coração e praticá-la para a honra e glória do Senhor. O conhecimento de Jesus só pode ser provado pela obediência. O amor de Cristo, a palavra de Cristo, só pode ser provado através da prática da obediência. Conhecer a Cristo é experimentar o amor de Cristo no dia a dia, no outro, na vida, dentro de casa, no trabalho, no trânsito, ou em qualquer lugar. É quando passamos por uma experiência e a nossa humanidade nos diz para fazer algo, mas o Espírito Santo diz não, faz outro. É como nos estresses da vida, né? E a gente às vezes tem vontade de explodir, mas nós, por amor a Cristo, acima de tudo, por amor ao próximo, nós usamos de brandura, de amor e praticamos a paz que é fruto do Espírito. Queridos, a obediência deve ser uma motivação para nós, porque isso agrada ao Senhor. A obediência deve ser uma motivação para nós, porque isso glorifica o Senhor. A obediência deve ser um motivo de grandeza para Deus nas nossas vidas. Precisamos engrandecê-lo com obediência. Tem um teólogo chamado, se eu conseguir pronunciar o nome dele corretamente, Warren Wiersbe. Ele diz que a obediência pode ter 3 motivações. Obedecemos porque somos obrigados, porque precisamos ou porque queremos. O escravo obedece porque é obrigado, do contrário será castigado. O empregado obedece porque vai receber o seu salário. Mas nós cristãos obedecemos o Pai Celestial porque o amamos, porque Ele nos amou primeiro, porque obedecer a Ele glorifica o nome dEle, exalta o nome dEle e faz com que vejam em nós a graça, a misericórdia, o poder e a pessoa de Cristo Jesus. Quem desobedece realmente, quem ama a Deus e vive a verdade. Falando em verdade, inclusive isso é a segunda marca de um crente. A segunda marca de um crente é a verdade. Versículo 4. Lê comigo aí, vamos lá. Aquele que diz eu conheço e não guarda os mandamentos é mentiroso, e nele não há verdade. Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Queridos, a própria verdade no grego é aletheia, a ideia de sinceridade. Sinceridade de mente, uma mente que ela está livre das influências da mentira. Ela não tem pretensão de enganar ninguém. Ela não é simulada. Ela não é uma pessoa simulada. Ela não é falsa. Ela não carrega falsidade e engano. Ela é íntegra. Quero abrir um parênteses. Eu aprendi depois de um certo tempo também que, até para ser sincero, a gente tem que ter algum cuidado. Sinceridade demais às vezes é falta de educação. Até para ser sincero, às vezes a gente precisa ter um pouco de amor, não muito amor. Até para nós sermos sinceros demais, em qualquer área da vida, a gente tem que ter amor. Eu posso te falar uma coisa com muita sinceridade, mas com muito amor e carinho. Mas eu posso te falar uma coisa com muita sinceridade e te magoar profundamente. E eu opto sinceramente de falar com sinceridade, mas com amor e brandura. Tome muito cuidado. Essa semana eu vi uma pessoa, eu sou muito sincero. É legal, isso está o direito de ofender as pessoas, né? Não, por favor, reveja os teus conceitos. Ser sincero é muito bom, desde que você não me ofenda, desde que você não me magoe. Eu posso ser muito sincero com você, desde que eu não preciso te magoar, te ofender. Eu posso ser sincero e te amar ao mesmo tempo. Tem muito cuidado. Mas a sinceridade, a verdade, é uma marca do cristianismo, de Cristo Jesus. Tá bom? Seja sincero, mas com amor. Não precisa pisar em ninguém, machucar ninguém. Mas o pior dos enganos, estou falando de engano, de mentira, é aquele que engana a si mesmo, que acha que engana os outros acima de tudo Deus. Até que ninguém engana, Deus não pode ser enganado. Ele vê tudo, ele sabe tudo, ele sabe exatamente o teu coração, a tua vida nesse momento. Ele conhece a vida que você tem levado,
Por isso, nessa noite, em nome de Jesus, se você vive alguma mentira, se você vive alguma coisa que não é do agrado do Senhor, coloque diante do Senhor, peça perdão ao Senhor, diga: Senhor, em nome de Jesus, me perdoa, me ajuda a vencer. Eu conheci um homem, morava na minha rua, muito rígido, era de uma igreja tradicional, líder, sentava lá na tribuna, muito rígido com os netos. A gente era moleque, a gente ficava brincando, a gente gostava de jogar bola em frente ao portão dele. Ele saía na lição de morar em todo mundo, às vezes saía com palavrão, enfim. Um belo dia, nós estávamos sentados na calçada dele, eu odiava que a gente ficasse sentado na calçada dele. Ele fez uma calçada muito legal, e eu sentia ele sentado e fiquei batendo papo. E os netos dele ficavam com a gente batendo papo. Um belo dia, bateu uma pessoa no portão dele, foi uma família de carro. Nós nunca íamos imaginar o que ia acontecer. E a pessoa bateu no portão, e aí veio a filha atender, e a pessoa disse: eu quero falar com o fulano de tal, está? Tá. Ele apareceu, meu pai, chama ele por gentileza. Quando ele chegou, a primeira palavra que ele ouviu foi: safado, vagabundo. Você tem outra família, né? É aqui que você mora com a sua outra esposa, né? E ele não sabia onde enfiar a cara. Um homem aparentemente moralista, metido a certinho, tinha duas famílias. Um pouco mais distante, e aí descobriram que na época não tinha as redes sociais que tem hoje. Descobriram e foram lá. Eu me lembro do neto dele mais velho dizendo: ah, meu avô, que vergonha. E o Senhor vive chamando a minha atenção de um monte de coisa, agora o Senhor está fazendo pior. E ele não sabia onde enfiar a cara. Queridos, essa é uma grande verdade, isso acontece aos montes, infelizmente. Mas João nos chama a viver uma vida verdadeira, de verdade, não de aparência. João nos convida a lutarmos contra as nossas fraquezas, contra aquilo que nos assedia, aquilo que nos tenta. Cristão não tem amante, cristão não rouba, cristão não furta, cristão evita a fofoca, cristão evita fazer qualquer coisa que possa denegrir, manchar o nome de Cristo. O cristão não é perfeito, mas ele está sempre buscando o aperfeiçoamento, o amadurecimento, o crescimento. É disso que João está falando. João não está dizendo aqui que nós temos que ser perfeitos, no sentido de nunca mais cometer erro. Ele somente Cristo. Mas João está nos chamando e nos convidando à aletheia, à verdade, a deixarmos de lado tudo aquilo que desagrada ao Senhor, tudo aquilo que é de aparência, de mentira. Possamos viver a verdade, que é Cristo Jesus. O cristão não pode ser mentiroso. Conhecemos a verdade nos libertará. Jesus é a verdade. Nós somos pequenos cristos. Nós temos que viver também em busca da verdade e o máximo da verdade. Esse mesmo João, ele vai dizer que os crentes que vivem em pecado é filho do diabo, assim como os que vivem na verdade são filhos de Deus. O diabo é o pai da mentira. Os que vivem em mentira são filhos do diabo. Jesus é a verdade, Satanás é a mentira, é o engano, é o contrário. Precisamos viver de maneira ética, moral e obediência a Deus, reconhecendo os nossos pecados, nossos erros, vencendo-os dia após dia e seguindo sempre em direção a Cristo Jesus e imitando no Cristo Jesus. Tem um texto lá em Mateus capítulo 7, versículos 22 e 23, que diz assim: muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não nos expelimos demônios, e em Teu nome não temos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente
claramente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticaram a iniquidade. A mentira é uma iniquidade. Eu tenho repetido aqui muitas vezes: a gente peca, nós pecamos, é verdade. Se disser que nós não pecamos, seria hipócrita e mentiroso. Nós pecamos, mas nós não vivemos o pecado. Nós não sustentamos o pecado. O pecado nos fere, nos magoa, nos entristece. Porque o Espírito Santo de nós testifica em nós a verdade. Queridos, se porventura alguém em nosso meio vendo a mentira, vendo o pecado, hoje é noite de arrependimento em Cristo Jesus. Ele está de braços abertos, Ele é misericordioso, Ele é bom, sua misericórdia dura para sempre. Deus ama a verdade. Nós precisamos nos aproximar da verdade, nos afastar da mentira. Lutar contra o pecado, por amor a Deus, por amor à verdade, por Cristo Jesus. O pecado afeta a nossa relação com Deus. A mentira, qualquer tipo de pecado é a mentira. Isso afeta uma relação, isso afeta a nossa intimidade com Deus. Viver em santidade, sim, nos aproxima de Deus. Isso nos leva à terceira marca de um crente, é a presença de Deus. Versículo 5: aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. A terceira marca é a presença de Deus, é a presença do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Queridos, e quem tem a presença de Deus, do Espírito Santo de Deus, ele é constrangido quando ele peca, ele se entristece, ele sabe que naquele momento a sua relação com o Pai foi rompida, se tornou mais distante. O pecado nos distancia de Deus, desse relacionamento com esse Pai maravilhoso, com esse Deus amável, que nos amou de tal maneira, a ponto de enviar Jesus Cristo para morrer na cruz por nós. À medida em que nós pecamos, a presença de Deus pode ser tirada de nós se nós vivemos o pecado. Cantamos aqui: cria em mim, ó Deus, coração puro e renova um espírito inabalável, não retires de nós teu Santo Espírito. Queridos, o pecado, à medida em que vivemos no pecado, a presença de Deus, nós vamos nos afastando da presença de Deus. Isso é natural, desde o Éden foi assim. Quando Adão e Eva se pecou, a primeira coisa que eles fizeram foi se esconder de Deus, fugir da presença de Deus. Não é Deus que se afasta de você, é você. O pecado te repele de Deus, da presença de Deus. Mas à medida que você vive em santidade, que você se arrepende, você se aproxima de Deus. Essa é uma marca de um cristão. Ele quer estar próximo de Deus, ele quer se relacionar com Deus, ele quer conviver com Deus, ele tem prazer na presença de Deus. Essa palavra no grego autóis, o estar nele, autóis, a ideia é ele próprio em nós. A ideia de um recipiente vazio, e você vai enchendo da presença de algo, e esse algo é o próprio Deus, é o Espírito Santo de Deus. É cheio dele mesmo. A ideia de um Deus que habita, e nesse habitar ele nos molda, nos muda. John Stott diz que o verdadeiro amor de Deus se expressa não em linguagem sentimental ou experiência mística, mas na obediência, na moral, na prova de amor, na lealdade, na convivência com Deus, de querer a presença de Deus, de ser leal a Deus e a nós mesmos também. As nossas promessas feitas mesmo diante dos homens, nós temos muitas promessas nas nossas vidas e às vezes as quebramos. Somos recebidos aqui na igreja, nós fazemos algumas promessas. Vocês lembram das promessas que
fizeram. As perguntas que o pastor fez, quem lembra? Todas as promessas que vocês fizeram, vocês cumprem elas até hoje? Se não é hora de rever. É hora de rever as nossas promessas. Nós não fizemos diante dos homens, na presença de Deus. Temos uma tendência a esquecer das promessas que fizemos, inclusive ao Senhor, inclusive ao próprio Deus. Jesus Cristo, um dia antes da sua crucificação, estava numa situação tão intensa da sua humanidade que chegou a suar sangue. Ele sabia o sofrimento que ele ia ter no dia seguinte. A cruz era um sofrimento, uma angústia. Mas apesar daquilo que ele iria enfrentar no outro dia, ele escolheu ser obediente a Deus. A presença de Deus na vida deles, e eu e Pai somos um. Queridos, às vezes temos dificuldade de cumprir a vontade de Deus, porque nos falta a presença de Deus, nos falta o Espírito Santo de Deus, nos falta o ser cheio da graça de Deus. Estamos tão vazios, estamos tão cheios de nós mesmos e vazios de Deus, que às vezes deixamos de cumprir a vontade de Deus, e cumprimos as nossas vontades, nos tornamos deuses de nós mesmos. Mentirosos, porque nos falta a presença de Deus. Jesus Cristo, mesmo diante das suas maiores lutas, da sua maior dor, a presença de Deus estava aqui com ele, e ele tomou decisão baseada na presença de Deus, da vontade de Deus, e assumiu a cruz por mim e por você. É a presença de Deus que faz toda a diferença em nossas vidas. Em quarto lugar, a quarta marca de um crente, ele imita a Deus. Versículo 6. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. A palavra grega aqui é peripatel. A ideia de progredir, de fazer bom uso das oportunidades, de regular a própria vida, de comportar-se exatamente como Cristo, é imitar a Cristo. Por isso o nosso grande desafio, os momentos mais tenebrosos das nossas vidas, mais difíceis, mais desafiadores, a quem temos imitado, o que temos falado, o que temos feito, ou o que não temos feito, que às vezes se calar é uma das melhores e maiores coisas da vida. Às vezes não fazer nada também é algo louvável, que glorifica a Deus. Mas às vezes nós fazemos quando não é para fazer. Temos imitado a Cristo, temos andado como Ele andou, temos falado como Ele falou, temos feito como Ele fez, temos sido como Ele foi. Ah, pastor, falar isso é fácil, fazer é difícil, eu sei. Não é fácil. É um desafio constante, todos os dias. Mas tem que arder em nosso coração o desejo de sermos semelhantes a Cristo. Sermos mais parecidos com Ele, na atitude, na fala, no agir, no pensar, no imitar, no imitar. Precisamos andar como Ele andou, como Cristo andou. Ele andou regido pela humildade, pela santidade, pelo amor ao próximo. Ele esvaziou-se de si mesmo. Ele foi submisso ao Pai em todo momento. Ele se entregou. Ele morreu por alguém, miserável pecador, maldito pecador. Eu e você, olha que grande exemplo. Morreu por nós quando nós éramos ainda inimigos. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, em trevas. Precisamos amar uns aos outros, amar os nossos inimigos. Estão perdidos lá fora. Quantas pessoas nós conhecemos que estão perdidas? Ele amou a mulher samaritana, ele foi até ela. Quando a gente estuda geografia bíblica,
Nesse texto da mulher samaritana tem uma coisa interessante, para tentar ilustrar aqui para vocês entenderem. Jesus Cristo ia sair de Rota dos Ventos para ir a Nova Iguaçu. O melhor caminho qual é? Pegar aqui a Dutra, né? Ou ir por dentro de Fernando Soares, né? Rapidinho. O que ele fez? Ele, ao invés de fazer isso, ele foi lá em Cabuzu primeiro, Samaria. Ele fez isso aqui, para depois fazer isso. Se sacrificou, mudou, fez o que ninguém faria. Todo mundo faria isso aqui, ó, reto aqui. Ele não. Por amor àquela mulher, ele fez isso. É isso que nós precisamos aprender. É isso que nós precisamos olhar para nós e para Cristo. Às vezes abrimos mão do nosso eu, sabe? Das nossas vontades. Nós precisamos entender que, como disse Paulo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, a minha atitude é semelhante a dele. Eu sigo, eu faço a vontade dele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Como é que você tem andado? Aonde você tem andado? De que maneira você tem andado? Igual Jesus Cristo, louvado seja Deus. Diferente. Se arrependa. Precisa andar como ele andou, falar como ele falou, agir como ele agiu. William Barclay escreve o seguinte: o cristianismo é uma religião que oferece o maior privilégio e também a maior obrigação. No cristianismo, o esforço intelectual e a experiência emocional não são descuidados. Longe disso, devem contudo combinar-se para purificar em ação moral. Ou seja, o cristianismo você conhece e age e pratica. E a melhor maneira de você saber o que praticar é olhar para Jesus Cristo, para as atitudes, para os seus ensinamentos. John Stott diz o seguinte: não podemos pretender permanecer nele, a menos que nos comportemos como ele. É um desafio do século XXI, eu sei. É um grande desafio da cristã. E parecer com Jesus, ser igual a Jesus, agir como Jesus, falar como Jesus, pensar como Jesus é um grande desafio. A secularidade está aí, somos bombardeados 24 horas, somos assediados 24 horas, tudo aquilo que não presta. Precisamos vigiar e orar, para não cair em tentação. Nosso grande desafio da vida cristã é parecer com Jesus, ser igual a Jesus. Falar, pensar, agir. Para concluir, Jesus foi tão obediente que morreu na cruz por mim e por você. Assumiu o meu lugar, o seu lugar. E foi obediente para nos ensinar. Nós também precisamos ser mais obedientes à palavra de Deus, à vontade de Deus, ao próprio Deus. Ele veio para honrar o Pai. Ele queria agradar o Pai. Ele amava o Pai, louvava o Pai, agradecia o Pai no próximo, fazendo a bondade ao próximo, amando o próximo, amando as pessoas, ajudando as pessoas. É isso que João está nos ensinando nessa noite através de sua palavra. É isso que Deus está nos ensinando nessa noite através da sua palavra. Amar a Deus, obedecer a Deus, amando o próximo, abençoando, ajudando. Quero dizer que é verdade que Jesus Cristo nos liberte das mentiras, da hipocrisia, do pecado, da vergonha. E que a verdade é que Jesus Cristo, que o Espírito Santo de Deus, nos conduz a uma vida de obediência, a imitar a Deus, a servir a Deus, a nos enchermos de luz. Jesus Cristo é a luz do mundo. Ele é a nossa luz. E quem está em Cristo não anda em trevas. Ele é a luz do mundo. Que a presença magnífica de Jesus Cristo nos constrange, nos conduza, nos enche o coração e a mente das verdades do Evangelho genuíno, que é Cristo Jesus.
sejamos imitadores de Cristo, para que os não crentes vejam em nós Cristo Jesus e procurem em nós Cristo Jesus. Nós precisamos ter uma palavra de esperança e salvação para eles com autoridade, em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém. Queridos, nós terça-feira estaremos aqui em oração. Vou colocar a escala. Eu acredito que eu vou chegar um pouquinho tarde, no compromisso da terça-feira. Nova Iguaçu, às 17 horas. Talvez eu chegue um pouquinho atrasado, mas eu venho. Quinta-feira, estudo bíblico. Vamos falar sobre o quê? Quinta-feira? Aí me sabe. Eficaz. Vocação eficaz. Vocação eficaz? É vocação eficaz? Não. É vocação eficaz? É vocação eficaz. É. Na quinta-feira está sendo muito legal. Desafiar você vir durante a semana. Em nome de Jesus. Não está trabalhando, ou o trabalho te permite, vem. Não está estudando, vem. Não está doente, vem. Às vezes a gente está doente em casa, porque é tanto que a igreja, que a gente está com saúde, não vem. Em nome de Jesus, terça-feira, quinta-feira, sábado pela manhã, oração das irmãs aqui, à noite estaremos em Austin, aniversário do presbitério. Sábado, aniversário do presbitério. No outro final de semana, aniversário da igreja, sábado e domingo. Comece a orar por isso, comece a convidar, convide amigos que estão conosco. Em nome de Jesus, puxa de pé. Estou ensinando muito essa noite, obrigado pela sua presença, pelo nosso carinho, vai em paz, uma semana de paz. Deus te abençoe, Deus te guarde. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Deus fica amado, nosso Senhor e Salvador. Glorificado e exaltado seja o teu santo nome. Nessa noite nós vemos aqui, ó Deus, fomos desafiados a te obedecer, a te lutar, a te seguir, a te servir. A tua palavra nos desafia a uma obediência, ao arrependimento, ao serviço, ao amor ao próximo, à santidade, a sermos semelhantes a ti. Ó Deus, é um desafio e nós pedimos a tua ajuda. Pedimos a Deus o teu auxílio, que o Espírito Santo nos ajude a sermos segundo o teu querer. Ajuda-nos, a Deus, a sermos para a tua glória, a vivermos para a tua glória. Ajuda-nos, a Deus, a vencermos o nosso eu, a sermos menos humanos, no sentido de sermos mais parecidos com o teu Filho Jesus. Sejamos menos mundanos, naturais, que sejamos mais espirituais. Ajuda-nos, a Deus, a fazer aquilo que te agrada. Agora, Deus, quero pedir a tua bênção sobre cada um que veio aqui nessa noite. Tu conhece cada coração, cada mente, tu conhece a vida de cada um. E rogo ao Espírito Santo de Deus que continue a falar poderosamente em cada um que entrou aqui, ó Deus, neste lugar essa noite. Os que não vieram também, ó Deus, que nos ouvirão através lá do YouTube. Ó Deus, nós, em nome de Jesus, pedimos que também nos impacte, nos abençoe. Os que ficaram em casa, os motivos tu sabe bem. Tenha misericórdia, Deus. Nos dê uma semana de paz. Mas faça daí no nosso coração o desejo de sermos mais santos, te agradar, te glorificar e voltar neste lugar para buscar a tua face e aprender de ti. É a oração que te fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém. E que graça e paz, o amor de Deus, o poder do Espírito Santo de Deus nos envolva, nos una, nos encoraje, nos permita viver uma vida onde o Trino Deus é glorificado e exaltado. Que o Deus Todo-Poderoso possa olhar para nós, se agradar e ver em nós Cristo Jesus, seu Filho. Que se torne real na minha vida, na tua vida, e já que Deus traz para a face da terra. E todos digam amém. Deus abençoe, queridos, e de paz. Uma ótima semana a todos e até breve.